Olha só, os moradores de um prédio aqui da Zona Norte de Porto Alegre estão sofrendo com as constantes ameaças, isso de um vizinho dentro de um condomínio. Vamos ver a reportagem de Max Correia, na sua tela. Eu vou arrancar teu pescoço, rapaz. Tu vai ver se eu não vou arrancar. A polícia não impede nada, rapaz. A polícia só recorre os corpos. Situações como essa fazem parte do dia a dia desse condomínio. Quem mora aqui só aceita conversar sem se identificar. O medo é regra. Nós aqui dormimos quando ele dorme, acordamos quando ele acorda, saímos quando ele deixa e voltamos quando ele não está em casa. Todos se cuidando, sempre com medo e aterrorizado, porque ele faz ameaças para todos. Tu vai junto, velho. Primeiro tomar o tiro é tu, velho. Vai tomar no meio dessa lata. Ele estupra a gente diariamente, psicologicamente, porque ele diz coisas horríveis, ele põe filme pornô de madrugada no alto volume, simula um sexo com uma, ele escolhe uma daqui para atingir. A maioria dos habitantes do local são idosos e mulheres. A covardia do agressor não poupa nem as crianças. O que mais me assustou, que ele um dia disse que ia tirar o pescoço de uma criança fora, de um gurizinho que nós temos aqui. Isso foi o que mais me assustou. Ele gritou e disse, eu vou pegar o facão, vou tirar o pescoço dessa criança fora. As formas de agressão variam e não tem hora para acontecer. Não tem limite de idade para quem ele faz, seja criança de 2 anos ou pessoas até 80. Ele agride verbalmente, ele diz palavrões horríveis, ele grita a madrugada toda, ele sai em volta do prédio, ele bate nas janelas, ele tira a roupa, ele urina nas pessoas ali em cima. Só no ano passado foram registrados 16 boletins de ocorrência. Agora, os condôminos tentam retirar o homem do prédio através de uma ação judicial. Sem solução, quem mora aqui acaba virando um refém dentro da própria casa. A gente ficar de refém, somos todos refém dele. Todos, porque até para abrir a porta a gente tem que ver se vai poder sair para a rua para não ser agredida, não ser cuspida, não ser tudo. Tentamos contato com o homem, mas ninguém atendeu. Segundo moradores, ele dorme durante quase todo o dia. Raros momentos de sossego em uma rotina marcada pelo terror. Porque ele não é para viver com gente, é para viver isolado, sei lá, mas conviver com pessoas não tem. É um monstro. Para mim ele é um monstro, não tem outro qualificado. Olha que situação. Bom, Juliano, vamos... Impressionante. Essa situação impressionante. Vamos ali, isso aí é a lei do inquilinato, essa questão de viver em condomínios, já são casos, já é bastante conhecida da justiça e tem bastante regras e leis para isso, né? Bom, vamos ali pelo início ali, 16 boletins de ocorrência, e aí o pessoal estava perguntando aqui, os próprios vizinhos lá, como é que funciona? Existe a possibilidade de você viver dentro de um condomínio onde uma pessoa faça esse tipo de agressão, desrespeite, porque existem regras para você viver em condomínio. Claro. Eu moro em edifício e existem regras, existem multas e tal. Pode haver o caso desse cidadão ser retirado desse condomínio? Olha, mesmo se essa senhora, se essas pessoas não tivessem falado para o nosso repórter, o Max, bastava a gente ouvir o que dizia no início da reportagem, o próprio acusado, para a gente ver que aquilo lá é um ser antissocial, como disse a moradora, né? É verdade. Olha, existem leis, sim, Cláudio. Na verdade, assim, não existe uma lei específica que diga o seguinte: o condomínio pode ser expulso, o condômino pode ser expulso do prédio, o proprietário pode ser obrigado a vender o imóvel. Não se diz isso claramente. Mas o sistema como um todo, legal, permite sim que se tome providências. Esse pessoal aí está tomando providência na justiça, mas são casos que se repetem, não é apenas nesse condomínio aí. É normal, né, que a gente... Todo condomínio tem um palhaço, sempre, né? Um sempre palhaço, tem um imbecil. Um palhaço, um imbecil, o vizinho aquele que é o do contra, né? Mas é o seguinte, hoje o condomínio pode aplicar multa de até 10 vezes o valor do condomínio para o condômino antissocial, aquele que tem um comportamento indecente. Nesse caso, ele ameaça as pessoas, é caso de polícia, foram feitas as ocorrências,
crime punido com detenção, né, de 1 a 6 meses. Tem o caso do atentado violento ao pudor, ora urinar nas pessoas, ora tirar a roupa, simular sexo. Quer dizer, são agravantes que devem ser levados à justiça também. Isso aí não tem nada a ver com condomínio. Qualquer lugar isso aí é crime. Mas principalmente, mesmo não havendo uma lei que diga o seguinte, olha, o condômino pode ser afastado do prédio, num artigo que você leia e compreenda diretamente isso, a justiça autoriza as pessoas a recorrer ao judiciário para evitar que a ameaça tenha continuidade, para evitar que a agressão tenha continuidade. E com isso você pode pedir ao juiz que aquela agressão que é diária nesse condomínio, ou iminente, o tempo todo acontecendo, sob risco de acontecer... Só quando está dormindo que não acontece. Isso, e pedir que o juiz diga o seguinte, esse cidadão pode ser afastado do prédio. Ele não vai perder a propriedade do apartamento, mas ele pode ser impedido de usar o apartamento. Ele pode alugar, mas ele pode ser impedido de voltar ao prédio, de se aproximar dessas pessoas que ele ameaça. Como acontece quando entra uma pessoa contra outra ali, que se sente ameaçada com uma medida cautelar, não se chama? É uma medida cautelar, exatamente. É uma regra, é uma medida cautelar que o condomínio vai buscar na justiça para afastar esse condômino antissocial. Né? Tem uma cautela para que não aconteça. Apresenta os fatos concretos, né? Que nesse caso são bem ricos, e com certeza convencem com facilidade qualquer juiz, e aí pede-se, juiz, para a nossa segurança é necessário que esse cidadão fique afastado do prédio. Aí não é nem com base na lei de inquilinato, não é nem com base na lei de condomínios, isso é com base na lei comum. Ora, tem que afastar quem? Não são os ofendidos que se retirem, é o ofensor que seja retirado. E é possível fazer isso sim. Provavelmente vai ser o desfecho desse processo. Já teve decisões assim no Tribunal aqui do Estado. É uma questão ainda polêmica, porque a lei não foi clara no sentido de dizer que o afastamento é possível. Ela apenas fixou valores altos de multa, que também devem ser aplicados, né? 10 vezes o condomínio mensal inviabiliza a permanência de uma pessoa lá. É um meio também adequado para se afastar esse indesejado. Mas é possível e o juiz pode sim determinar o afastamento imediato dele do condomínio. E esse processo demora muito, Juliano? É um mistério. Claro, um juiz não vai tomar uma medida drástica dessas sem se inteirar completamente da situação, né? E esse tempo sempre se alonga, né? Então, é uma situação complicada, as pessoas precisam mesmo aprender a contar até 10, mesmo que tenham que contar até 10 mil vezes por dia. É verdade. E suportando e tentando levar a situação da maneira como dá, registrar a queixa na polícia, ajuda a impedir que o caso se repita. Nesse caso, pelo jeito, continua... Eu não sei se ele foi chamado ainda na Justiça Criminal. Pois é, né? 16 ocorrências registradas. Olha, não é pouco, hein? Ele já deveria ter sido chamado na Justiça há bastante tempo. Se não foi chamado, tá vendo vacilo aí, né? E a partir disso, a partir desse inquérito mesmo, que vai apurar essas ameaças feitas por ele, com certeza o juiz vai determinar o afastamento dele se houver essa continuidade de situação. Ele estava bêbado, né? A voz dele era de bêbado. Não, a gente via a voz de embriagado e dizendo que polícia só serve para recolher corpo. É uma provocação ao sistema judicial, né? Não tem medo de nada, que é típico desse tipo de gente, assim, né? A ameaça dele justamente busca intimidar as pessoas. E está conseguindo, né? Exatamente. As pessoas têm medo de se identificar até mesmo na hora de uma entrevista, na hora de registrar uma ocorrência. Não consegue nem mostrar a cara com medo. Isso é um regime, uma política de convivência que a gente assistia nos filmes lá do... aquele que matava todo mundo, o Charles Bronson, né? O que é isso? Nos dias de hoje, vamos admitir isso. Com certeza um juiz não precisa nem ser muito corajoso. Um juiz coerente vai determinar o afastamento desse cidadão e que sirva de exemplo aí para outros condomínios que também enfrentam situação parecida. Tá certo. Obrigado, Juliano Antoniel, pela participação. Agradeço. Valeu mesmo. Até a próxima. Tá aí então a dica, ó. Se você tem outros problemas também, que como o Juliano falou, olha, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Então, por favor, vá pelo certo, preste depoimento, preste sua queixa e procure uma ajuda judicial. Valeu, Juliano. Valeu, Cláudio.